Sejam bem-vindos a mais um podcast Fala Comandante. A você que nos assiste pela TV Metrópolis, o nosso muito obrigado. E a você que nos acompanha pelo celular no YouTube, curte, comenta, compartilha, aciona o sininho para que possa receber os nossos conteúdos. Eu sou Edilson Teles, mais conhecido na vida militar como Major Teles, e hoje nós vivemos um novo momento do podcast Fala Comandante. O Sargento Borges, meu companheiro de bancada, nosso âncora, encontra-se afastado do programa em obediência à lei eleitoral. Ele é pré-candidato a deputado estadual. E eu fiquei com a missão de dar continuidade ao programa, trazendo convidados especiais com histórias inspiradoras, como sempre. E hoje o nosso convidado é o tenente Iramilton. Ele ingressou na Polícia Militar em 1994, passou em torno de 19 anos na Companhia de Policiamento com Cães, especialista em treinamento com cães, e hoje se encontra na reserva remunerada. Seja bem-vindo, Tenente Iramilton. E para iniciar o nosso bate-papo, eu solicito que você se apresente como gostaria de ser apresentado. Major Teles, muito obrigado aí pelo convite, aos telespectadores aí da TV Metrópole e quem assiste aí no YouTube, né? Fala Comandante da Aspra. Meu nome é Iramilton, como o senhor falou mesmo, né? Tenente Iramilton, mas o pessoal gosta de me chamar de Milton Silva, né? A vida é Milton Silva, eu me sinto muito bem em ser chamado por esse nome, Milton Silva. O Tenente Iramilton, eu tive a oportunidade de conhecê-lo na CP Cães em 2006, quando cheguei na CP Cães. Eu acho que nós chegamos praticamente na mesma época, né? É um excelente profissional, exímio treinador de cães, especialista em treinamento de faro. E aqui, mas antes da gente falar do lado profissional do Tenente Iramilton, nós queremos conhecer o seu nascedor, as suas origens. Se você é original de Fortaleza, onde cresceu, onde estudou, até a gente chegar no seu ingresso na Polícia Militar. Nasci em Banabuiú, né? Uma cidade do interior, próximo a Quixadá. Aí meu pai trabalhava na Chess, foi transferido aqui para Fortaleza em 78 e trouxe a família para cá. Minhas raízes são ali pelo lado de José Walter, que é próximo à base da Chess, que tem ali na Perimetral. E lá a gente ficou morando e até hoje eu moro lá nesse bairro. Mas morou até quantos anos em Banabuiú? Eu saí de Banabuiú com 6 anos de idade. 6 anos de idade. 6 anos de idade. Então estudou ensino fundamental, médio, tudo na região do Zé Tudo na Walter. região do Zé Walter, né? E o ensino médio foi no Liceu do Ceará, que é aqui vizinho os bombeiros. Eu sou original de lá também. Aí na época que a gente fazia o concurso ainda para entrar no liceu, né? A gente lá no liceu. Qual foi o ano que você estudou no Liceu do Ceará? 89, 90. Pronto, eu cheguei lá em 90. Pois é. Em 90 eu era diretor de assuntos estudantis do Grêmio do Liceu. Do Grêmio, fazia parte do Grêmio. Né? Eu fazia parte do Grêmio. Bom. Muito bom. Mas você ingressou na Polícia Militar com quantos anos? Ingressei na Polícia Militar com 23 anos, né? Fala através do meu irmão, tinha servido o Exército Brasileiro, passei um ano no Exército Brasileiro, não tinha pretensão de entrar na Polícia Militar. E o meu irmão já era policial militar, que é o Tenente Ivo, né? Mandar até um abraço aqui para ele, Tenente Ivo, meu irmão. Pessoa que eu admiro, foi uma pessoa que me orientou, né? A estar nos quadros da polícia. E eu trabalhava no comércio, fazia entrega aqui numa empresa de rolamentos. E surgiu essas inscrições da polícia. Ele me avisou no penúltimo dia. E no último dia eu fui fazer a inscrição. E a gente fazia cursinho à noite, né? Mas você teve mais de um emprego, só um emprego antes de entrar na Polícia Militar? Não, só um emprego. Saí do Exército, fui direto para esse trabalho no comércio. Com quantos anos? Se eu for falar de quando eu comecei a trabalhar, a gente começou a trabalhar antes dos 10 anos de idade, né? Que a gente seguiu o pai da gente para... Meu pai é eletricista da Chess, ele fazia um bico no final de semana, e eu e meu irmão e minhas irmãs também, a gente seguia ele para poder... É o complemento da renda, né? Familiar. E a minha mãe também trabalhava em casa, e também as minhas irmãs ajudavam, e também a gente ajudava a fazer a entrega. Minha irmã era o meio de sobrevivência de todo mundo, né? Todo mundo é assim, difíceis, né? Eu acho que o que eu acho interessante da história de todos nós policiais militares, que via de regra, a turma vem de origem simples, vem das periferias, né? Vem da dificuldade, vem do interior do estado, das dificuldades, né? Normalmente o policial militar, ele vem de origem simples, né? E eu já tive a oportunidade de conversar com muitos policiais militares aqui, e a história, elas são muito parecidas, né? De pessoas que vêm de origem humilde, né? De origem humilde, né? Se não é do interior do estado, são das periferias da cidade,
e escolhe, né, essa opção de servir e proteger a sociedade. Isso. E eu também não. A minha ida para a polícia também foi mais ou menos assim, né? Passou quanto tempo no Exército? 11 meses, né? Período básico. Aí surgiu a vaga para engajar, para ficar núcleo, a gente chama de núcleo base, né? No Exército, para fazer o engajamento. Eu não me interessei em ficar, porque eu já tinha esse outro emprego, né? Aí eu É. acabei indo pro outro. Esse Ela que eram autopeças, é distribuidor de rolamentos. rolamentos. Rolamentos industriais, automotivo. Entendi, É, entendi. aqui na Meton de Alencar. Trabalhou quanto tempo na iniciativa privada? 2 anos, 8 meses ainda. 2 anos e 8 meses. 2 anos, 8 meses de carteira assinada, mas antes disso eu tinha trabalhado. A gente passa um tempo sem assinar carteira, né? Mas na carteira mesmo foi 2 anos, 8 meses. E a inspiração para entrar na Polícia Militar foi o seu irmão. Foi meu irmão, eu tava meio desgostoso já do trabalho, queria mudar. E contava pra ele, a gente conversava muito. Ele, rapaz, por que você não entra na polícia? Eu disse, não, pode entrar não. Rapaz, entra aí, começou a inscrição Mas seu irmão aí. é militar? É tenente da polícia. Tenente da PM, né? Aposentado também, né? Aposentado. Pronto, beleza. Da Tiver a turma, oportunidade, da turma de 87. pronto, já deixa o convite aí, ali, se ele quiser comparecer ao podcast Fala Comandante para um bate-papo, as portas estão abertas aqui. Manda um abraço aí. E então você, em 1993, o concurso foi em 93, Não, o já foi em concurso foi em 94. 94, No então, o Coronel Damasceno, que ele recordo. estava querendo chamar pessoas para fazer um concurso de motorista e motociclista. Inclusive, eu acho que foi a única turma que entrou de concurso de motorista e motociclista na época, foi a nossa, né, em 94. Na época chamava-se especialista, né? Que Especialista. eram os músicos, os motoristas, Isso, enfermeiros. isso. E né? o quadro foi extinto em 97, né? Sim. Mas a gente foi chamado. Foi o edital, saiu como motorista e motociclista. Foi 2 turmas. Uma foi na CPV, fui formar na CPV. Na época era Maracanaú. E a outra turma foi no BPTran, extinto BPTran. BPTran, tive a oportunidade de trabalhar no BPTran, uma unidade muito interessante se trabalhar. É interessante essa questão, você falou no BPTran, eu fui formado para o batalhão de choque, como eu já falei várias vezes aqui, e eu tinha uma noção de polícia de que a única polícia que existia era o batalhão de choque, né? Polícia de elite e tal, que assim ensinavam para a gente, né? Aquela lavagem cerebral na época, né? E eu olhava com um certo preconceito para outros tipos de polícia, Outras companhias, né? BPTran, o POG, eu olhava com certo preconceito, né? E o tempo passou e eu tive a oportunidade de sair do batalhão de choque e fui conhecer o BPTran. E eu percebi que o BPTran era um batalhão de amigos, Batalhão de onde amigos. você tinha a oportunidade de interagir com a população, de conversar, de trocar ideia. As pessoas gostavam de conversar com a gente. É mais E eu não próximo à era sociedade, né? acessível. Você tem um envolvimento maior com a sociedade. E eu vim perceber que a verdadeira polícia é essa, né? A ideia de polícia é você ter esse contato com a sociedade. Até porque você faz parte desse contexto da sociedade. Com certeza. Entendeu? E posteriormente, quando eu fui para o POG, eu tive uma admiração maior ainda das dificuldades que o POG tem, né? E que tinha naquela época. Hoje já mudou um pouco, né? Mas naquela época era maior ainda, seja de viatura, seja de armamento, seja de equipamento. Tudo era mais difícil. precário naquela época, né? E mesmo assim eles iam lá e realizavam a missão. E eu tive a oportunidade de passar. Eu acredito que o meu melhor momento operacional foi no POG. Os conhecimentos que eu tinha do batalhão de choque, eu levei para o POG, né? Me tornei um multiplicador, minhas equipes, eu treinava com eles, né? E fui trabalhar numa área onde tinha muita ocorrência e eu acho que foi o meu período mais operacional, de maior sucesso que eu tive, porque eu trabalhei ali dentro do Grande Bom Jardim, naquela época a criminalidade já era alta e eu tinha êxito nas ocorrências porque pelo conhecimento que eu tinha, a bagagem que eu tinha, né, de especializada, se tornava mais fácil de realizar a missão. E naquela época, assim, até as equipes, né, para formar a equipe era fácil, porque os policiais queriam trabalhar comigo, porque sabiam que ia ter resultado. Porque o batalhão, como é especializado, né, Major, atende mais ocorrências de alta complexidade, né? Então não envolve não está o dia a dia ali com a sociedade, né? Ele não vive né? o dia a dia da E sociedade. já o POG não, o POG é o policiamento realmente que está todos os dias ali naquela comunidade, conhece palmo a palmo cada rua, né? Ele está mais próximo das ocorrências. Quando acontece uma ocorrência, a primeira viatura que chega é do POG. Certeza. Agora, qual é a importância da especializada? É o treinamento que eles têm, é o equipamento que eles têm, é o armamento que eles têm e é o suporte que eles dão ao POG na hora de uma necessidade. Resolve o problema. Chega para resolver o problema. Muitas vezes o POG está em dificuldade, numa ocorrência de grande porte, quando a especializada chega, que assume ali, ela chega para resolver. Então, assim, é uma importância também imensa
que eu tenho, e um respeito que eu tenho muito grande, que é a minha origem, né? O Batalhão de Choque. Então, eu tenho também uma consideração e um respeito muito grande. Só foi uma mudança de visão, que eu achava que policiamento, né? Que polícia Isso. era só o Batalhão de Choque. E, de repente, quando eu tive a oportunidade de conhecer lá fora, o Conheci lá fora. respeito é imenso que eu tenho por todo tipo de E, policiamento. e a Todos gente eles têm a aprende a sua importância. respeitar todo tipo de policiamento, ou especializado ou não, e a gente aprende a amar a nossa profissão, né? Que a gente Então você foi formado na CPRV, formando no CPRV. permaneceu por lá ao final do curso? Ao final do curso, a gente passou uma época, logo no final do curso, começou, né, a Operação Feras, né? A gente chegou umas viaturas novas e a gente veio fazer parte do quadro de especialista, do Batalhão de Choque, né? Sim. E logo mais terminou essa Operação Feras, a gente retornou à CPRV para sair a classificação. Alguns saíram, mas eu permaneci lá na CPRV. Na CPRV, CPRV aí, para os mais novos, é o PPRE hoje, né? Que antigamente se chamava CPRV, CPRV. isso. Aí mudou de sede no Maracanu, foi para o Jaçanaú, e eu fiquei lá até 99. Fui convidado para ir para o CPI, do CPI fui para. Retornei para a CPRV, da CPRV, aí fui para a Secretaria de Segurança Pública. Passei um tempo lá, um ano. Aí de lá apareceu uma oportunidade, fui trabalhar numa outra pasta da secretaria, né? Que é o Instituto Médico Legal. E lá permaneci alguns anos, Quantos anos no Instituto Médico Legal? 4 anos. Hoje é a PEFOS, não é isso? Porque Hoje é na época chamava-se IML, né? IML Instituto mesmo, Médico Legal, hoje chama-se PEFOS, não é isso? Cheguei lá para dirigir realmente o rabecão do IML. É, recolhimento Atendimento de de cadáver, de ocorrência, ocorrência de recolhimento de cadáver, cadáver. cadáver. Passei 3 anos no rabecão e um ano na perícia. Mas eu acho que era um emprego que eu não fazia muita questão de trabalhar, não, trabalhar. É interessante, No ó. início, no início é um negócio que é meio esquisito, né? Pois é interessante. Em uma necessidade, eu já cheguei a ajudar a juntar pedaços de pessoas em acidente quando eu estava no BPTran, entendeu? Ali o acidente fracassado e tal, e eu pegar e chegar e ajudar. Mas se você disser, você escolhe trabalhar dentro de um hospital com enfermo, você escolhe trabalhar com isso o tempo todo, eu não quero. Eu não me sinto bem, eu acho que até para eu me alimentar, eu vendo o negócio daquele, eu passei dias lembrando da cena lá, do que eu vi algumas vezes. Mais Então, enfermos ou não, mortos? não, Quem as enfermo ainda duas tá coisas. vivo, né? Não, Os mesmo mortos é enfermo, porque cara. meio. Você trabalhar numa emergência daquela, do IJF, como eu já tive lá como paciente e testemunhei, Eu eu não digo é muito, faço, eu digo é eu não muito pro gosto. pessoal, eu digo é muito pro pessoal o seguinte, rapaz, uma coisa é você estar aqui no calor da ocorrência, você eh, disparou contra a pessoa, você chegou lá, socorreu, a pessoa tá quente, né? Outra coisa é você chegar numa ocorrência, a pessoa já tá frio, gelada, e você tem que pegar com aquela luva e colocar no gavetão e levar, colocar lá na mesa, lá o pessoal fazer a perícia, o negócio é meio esquisito. No começo, todo mundo sente, né? Né? Aí depois, pra mim, ficou normal. Te contar um negócio interessante. Eu trabalhava no BPTran, eu posso falar o nome dele aqui porque não é de mal. Eu trabalhava com um policial chamado Soares. Ele morava, não sei se ainda mora, mas ele morava na Rogaciano Leite. E uma certa feita nós fomos mandados para uma ocorrência no começo da Rogaciano Leite, a próxima é Iguatemi ali. E a Engenheiro Santana Júnior, né? Que elas cruzam, Sim, né? E um ônibus da antiga empresa Cialtra bateu numa Kombi, que ela avançou a Kombi, e partiu no meio, em duas partes, assim, morreu todo mundo da Kombi. Nós chegamos lá, teve um cidadão que o carro jogou ele à distância, ele caiu em pé, as pernas encurtaram, né, tem dele, redução de membro. e o rosto dele bateu no chão e achatou, né? Então Sim, ficou irreconhecível. Nós atendemos a ocorrência, o Soares estava lá e tal, lamentou, né, o que tinha acontecido, a gente com muita seriedade, a gente chegava primeiro na ocorrência, isolava o local, chamava a perícia competente, nesse caso aí, na época, a gente chamava a perícia do Instituto de Criminalística, que hoje é a PEFOS, né? isso. Beleza, fizemos as ocorrências dentro do padrão e no final do serviço a gente foi para casa. Quando chegou no outro dia para a gente tirar um turno B, que era um final de turno, era final de tarde para noite, né? Começo de noite. Quando a gente chegou para tirar um turno B no outro dia, o meu motorista da viatura, Soares, estava com os olhos inchados de chorar. Aí eu perguntei o que foi, ele disse, rapaz, aquela ocorrência de ontem, aquele cidadão que estava lá no chão, era meu amigo, meu vizinho, da gente beber junto no final de semana, aquele passeio da gente conversar, sair junto, e eu não Não reconheci. reconheceu.
devido à pancada, né? Entendeu? Então a gente via, assim, por uma época eu trabalhei que eu via muita coisa feia, Com eu guardo muita certeza. memória. Eu não escolheria a opção de trabalhar com esse tipo de coisa, como você trabalhou, né? É. De juntar um corpo, alguma coisa assim. A gente pega muito a Mas, ocorrência que para ver o que é a vida de polícia, pessoal, a gente se depara com essas coisas e tem que suportar, né? é isso mesmo. Aí, Mas é a vida, é o trabalho, né? aí trabalhou esse tempo no IML na época, né? Foi. Hoje Aí Depósito. um. Pode falar nome aqui de. Pode. Coronel Sérgio assumiu o comando do CPC. Aí, numa ocorrência, ele me viu, perguntou se eu queria trabalhar com ele no CPC de novo. Aí eu aceitei o convite, fui trabalhar no CPC, só que foi por pouco tempo. Devido a também foi afastado das funções, ia assumir outro cargo. Perguntou para onde é que eu queria ir. Eu pedi para ir para o batalhão de choque. Eu tinha feito um curso no batalhão de choque, né? Ele disse: não, vá lá para o 6º batalhão, que o Canil ainda fazia parte do 6º batalhão. Você vai lá para o Canil, que tem um coronel Edilson, que é meu amigo. Aí eu falo com ele, vai te receber lá. Você fica lá pelo Canil e daqui a 1 mês, 2 meses eu lhe trago para Batalhão trabalhar de choque. comigo, para trabalhar comigo de novo. Aí assim eu fiz. Cheguei lá no Canil sem gostar de trabalhar com os cães, né? Que eu não Pra gosto, ver como é não me, as coisas, né? não gostava daquele ambiente assim dos cães, né? Eu achava assim os cães assim meio naquela época os cães eram realmente treinados, bem treinados, né? Mordiam pessoas estranhas e tal. Esse era o meu pensamento, de que eles iam morder. Eu chegar lá e ia me morder. Mas É, foi, mesmo assim, fui, mesmo assim, fui recebido lá, fui muito bem recebido. E naquela época lá, a gente, como o senhor passou por lá, o senhor sabe que o nosso adaptação era 15 dias, todos os dias, 15 dias nós sim. passávamos lá, para saber se realmente a gente queria, e que a gente chama a função de limpar os boxes, né? Que o pessoal fica faz a limpeza dos Pois é. boxes. É interessante, pessoal, porque assim, ó, o canil que ele fala é a 4ª companhia do Batalhão de Choque, é CP Cães, hoje, né? E muita gente, quando vê o policial na rua com o cão, ou o cão dentro da viatura, diz: ah, se eu for para a Polícia Militar, eu quero trabalhar aí. Só que não se resume a você pegar aquele cão, colocar na viatura e trabalhar. Tem todo um trabalho nos bastidores. Quando o policial chega no canil, ele vai passar por uma função chamada Tratador. tratador, que é tipo o cara que vai lá para os boxes dos cães, limpar, colocar ração, entendeu? Auxiliar do enfermeiro é uma outra função também espinhosa, Isso, porque aquele cão que está enfermo, que se machucou, às vezes acontece de um cão morder o outro, né? E isso. alguma coisa do tipo, adoecer. E ele, para ser tratado, normalmente o enfermeiro, o veterinário, ele não vai só, ele tem um auxiliar, tem um enfermeiro e tem um auxiliar do enfermeiro, que acompanha eles. Então, ele acompanha naquelas missões ali que é difícil, entendeu? E você ir lá e pegar um cão enfermo e cuidar e tal. Então, quando muitos policiais que vão para lá animados, achando que vai só entrar numa viatura para ir trabalhar com o cão, quando se depara com essa realidade, desiste, né? Porque a realidade ela é mais é mais complexa, entendeu? E é isso que ele está falando aqui, que quando chegou lá ele teve o período de adaptação, que é exatamente são É, essas subfunções que é, você cumpre para passar pelo período probatório de e ver se todo. você tem aptidão realmente para o serviço. Porque é Isso. muito bonitinho você com uma boina vermelha, uma farda camuflada, um cão dentro da viatura e tal, e você aparecer na foto, né? Mas nos bastidores a situação é bem diferente. Hoje é a boina vermelha. Quando eu cheguei lá, fazia parte da PCS do 6 era o PCS do 6º Batalhão, né? Na época a gente Era estava um lá, né? pelotão, É um né? pelotão de cães dentro do 6º Batalhão. Aí era só uma calça camuflada, camisa preta, uma boina preta. E o período de adaptação era 15 dias direto nessa função de tratador. E após esse período, você ainda tinha 90 dias para ficar com o tratador, mas de acordo com o tratador que você pegou no dia. No meu caso, eu fiquei com um Sargento Nogueira, Subtenente Nogueira, se aposentou, né? O Sargento Nogueira Recordo demais, foi gente onde boa. ele me ensinava, né? Que a gente fazia a limpeza dos boxes. Ele me ensinava durante aqueles 90 dias que eu fiquei com ele, ele ficava me ensinando. E eu ficava só vendo o pessoal treinando, participava de treinamentos, né? Na época o pessoal treinava para competição. E eu ficava aí, pronto, eu comecei a gostar. Aí começou a vir um policiamento de estádio, precisava de policiais, eu não tinha curso, mas o pessoal me botava para ir com os cães, aí comecei a conduzir. Aí a gente vai perdendo aquele medo, vai entrando nos boxes normal e assim foi. Acabei gostando e fiquei aí 19 anos, né? Pois é, eu cheguei na mesma época que você lá, só que eu cheguei numa situação diferente. Como eu lhe falei instantes atrás, eu era considerado um dos policiais mais operacionais da minha época, onde eu trabalhava, no Cone do Ceará, que é a antiga 4ª Companhia do 6º Batalhão, que hoje é o 17º Batalhão no Cone do Ceará. Sim. Eu cobria 4 bairros: Siqueira, Jatobá, Canidezinho e Jerusalém. Eu peguei aquela época do projeto Modelo, onde tinham muitas viaturas dentro da área, aí tinha um equipamento melhor.
né? Sim. Armamento, era um revólver 7 tiros, não era É, pistola ainda, é. mas era um armamento melhor para a época, né? E como eu gostava de trabalhar, então eu tive muito êxito naquela época. Chegou um determinado momento, por volta de 2003, que eu, numa ocorrência, eu levei um tiro, na troca de tiro com um bandido, eu levei um tiro na artéria femoral, né? Tive uma situação de quase morte, né? Fiquei debilitado por muito tempo, você recorda que eu cheguei ainda Sim. muito debilitado no canil, e a situação que eu fui para o canil, qual foi? Você na Polícia Militar, pelo menos naquela época, quando você estava na operacionalidade, você estava dando resultado, você era o herói, né? Mas como aconteceu essa fatalidade, numa ocorrência eu levar um tiro, eu perdi todo o valor que eu tinha, toda a história que eu tinha foi pelo ralo. Quer dizer, eu passei a ser recusado, sendo oferecido para mim subfunções como guarda de quartel, trabalhar no rádio do quartel, um cara que era acostumado a trabalhar na rua, que tinha uma certa vaidade, um certo valor que eu tinha, de repente eu não tinha valor nenhum. E foi nesse momento, eu vou falar aqui no nome de um amigo que nós temos em comum, o Coronel Franklin, Isso. ele me acolheu. No momento mais difícil que eu estava, no momento depressivo que eu estava, né? E ele teve essa sensibilidade de me puxar para perto dele, né? Até me emociona, né? Falar É. isso. E durante Deu outra muito tempo, oportunidade, né? durante muito tempo, inclusive começou ali no 6º Batalhão, né? No final de 2005, né? Em 2005 ele me chamou para lá, já estava com 2 anos que eu tinha levado tiro, quase 2 anos. A Polícia Militar queria me agregar, porque eu já estava com 1 ano e 10 meses sem trabalhar. Eu tive um período que eu passei até sem andar, então eu fui esquecido pela PM. Quando eu fui melhorando um pouco, a polícia lembrou de me colocar no administrativo, né? Lembrou de mim. E quando eu tentei me encaixar em algum lugar, só apareciam funções, subfunções que me incomodavam pelo policial que eu acreditava ser, né? Uhum, sim. Então, nesse momento aí, o Coronel Franklin teve essa. Marcos Franklin, né? Para ficar mais o pessoal lembrar, localizar melhor quem é, né? Teve aquela sensibilidade de me puxar para perto dele, entender o meu problema, né? Da forma que eu estava, e trabalhei com ele muitos anos, né? Então, começou ali no o antigo 6º Batalhão. Ele foi para. Eu fui Sempre... fazer. Aí foi pro CPC. Não, naquele mesmo período, no período que eu fui fazer o curso de habilitação a subtenente, né? Que era aperfeiçoamento de sargento na época, CAS. Quando eu fui fazer o curso, ele foi fazer o CAO, de aperfeiçoamento oficial. E quando nós terminamos o curso, ele foi para o CPC, que é o Comando de Policiamento da Capital. E quando eu retornei para o 6º Batalhão, eu tive o mesmo problema, né? De encaixe, de valorização. E foi o momento que ele chegou novamente e me acolheu, né? Me Ou levou ele para retornou CP Cães. em E abril de 2007. eu lamento muito eu ter ido para CP Cães nessa situação, joelho inchado, engordei muito naquela época, né? E com dificuldade até de andar, né? Era difícil naquela época para mim, e foi toda uma readaptação, e a paciência que ele teve comigo me levou para perto dele, no comando, me deu função, me valorizou. Então, assim, eu tenho uma gratidão imensa a ele por eu ter vivido aquele momento da CP Cães. E o que eu lamento é no momento que teve os cursos que eu poderia me especializar, né, no treinamento com cães, faro, alguma coisa do tipo, eu estava muito debilitado ainda. Sim. Mandar até um abraço aqui para ele, né? O Coronel Marcos Franklin, né? Ele também fez uma mudança grande no canil, que a gente fazia parte da PCS do 6º. Ele correu atrás com um comandante do CPC e conseguiu transformar a companhia em uma companhia independente, mas infelizmente, né, problema de verbas, a gente foi ser a 4ª companhia do Batalhão de Choque, onde a gente conseguiu aí, junto com ele, aí, muito documentação, muita luta ele e o Coronel Vasconcelos, né, que era o Sim, sim, subcomandante da sim. companhia, um era major, o outro era capitão, e eles conseguiram trazer até um médico veterinário. Você lembra quando chegou lá o médico veterinário? Lembro, Que na época sim. era só enfermeiro veterinário, né? O pessoal tinha feito curso em São Paulo, né? Que era o César Felipe, o Tenente César, o Sargento Felipe. E era muito difícil, né? Naquela época. Aí ele conseguiu quando trazer um médico Veterinário na época. veterinário. E hoje os enfermeiros veterinários, nós temos médicos veterinários que são enfermeiros veterinários e tem os enfermeiros veterinários que são formados, né? Quer dizer, Então, hoje a companhia está um uma negócio evolução bem muito grande, grande. mas se hoje está do jeito que está, foi graças ao Coronel Marcos Franco e o Coronel Vasconcelos, né? Sim, sim, Que não tenho conseguiram elevar dúvidas. aí a nossa companhia a um nível muito bom. E tanto é que alunos de fora, né? A gente começou a fazer o curso de sinaltecnia. Nós temos alunos de outros estados, né? Que fizeram o curso aqui, né? De Alagoas, o pessoal do GAP, o pessoal de Brasília foi Do feito aqui, Pará, do Pará, do Piauí. Muitas pessoas de fora, muitos cães de fora. Polícia Rodoviária Federal. Polícia Rodoviária Federal.
Nós temos alunos da Polícia Civil, que até eu tenho um canil da Polícia Civil, tem lá o nosso amigo Nixon, que está lá à frente lá hoje, né? E foi graças a ele que o nosso canil chegou a esse patamar, né? Sim, mas o tenente Iramilton, na época, soldado Iramilton ainda, né? Soldado era meu. Soldado Iramilton. Para o soldado Iramilton se tornar um especialista em treinamento com cães, onde foi que ele se especializou? A história é bem interessante, porque eu sempre via tinha uma equipe dos antigos, né? Que Sim. o Centro Nogueira treinava, ele e o Tenente Vasconcelos treinavam 2 cães de detecção. E o finado Tenente Paiva, né? Que muita saudade do Tenente Paiva aí, falecido aí há 2 anos. Eles treinavam os cães de faros, né, de faro, de detecção, e a gente ficava só olhando de longe, eles treinando, né? Juntamente com o Subtenente Souza. Aí eu disse, rapaz, o negócio ali é meio complicado, né? Ficar treinar, como é que ela vai botar ali para treinar o cão de faro? E ficava só observando, mas na equipe da Roca. O senhor lembra que tinha uma equipe da Roca, né? Sim. Que era motorizada do canil, né? A Roca. Eu fazendo um policiamento ali pela Parangaba, juntamente com o Tenente Vasconcelos, que é o Coronel Vasconcelos na época, tenente, juntamente com o Filgueiras, né? Eu era o motorista, o comandante era o Tenente Vasconcelos e o patrulheiro era o Filgueiras. E a gente fazendo policiamento ali na Parangaba, encostou um carro do lado de nós, começou a conversar, dizendo que tinha uma cadelazinha em casa, da raça labrador, e queria fazer uma doação pro canil, que tal. E pensei que nós era da Prefeitura Municipal de Fortaleza, que recolhia cães, e nós não, a gente é do canil da Polícia Militar. E deu endereço, ao final do plantão, na volta, no retorno pro canil, a gente passou lá para ver essa cadelazinha da raça labrador, que é aluna, tenho muita saudade dessa minha cadela, foi onde me acompanhou muitos e muitos anos, né, no canil. E eu joguei uma bolinha, que eu andava com uma preta no bolso, joguei a bolinha, ela foi buscar a bolinha, veio para mim, só tinha 4 a 5 meses. Aí a mulher me entregou a documentação, pedi licença ao tenente, botei ela na viatura, a gente trouxe de volta, trouxe pro canil. Pedimos na época era Capitão Marcos Franklin. Então a aluna passou a fazer parte da carga do canil. Foi, aí não, mas a gente tem um período de testes, né? Aí falei, pô, então, Capitão Franklin, aí falei da cadelazinha, aí ele disse, não, pode deixar aí, vai fazendo os testes aí. Aí os testes, apesar de ter sido eu que peguei, mas eram os antigos que faziam o teste, né? Que eram os chefes do treinamento de faro de antigamente, né? O Tenente Paiva, Sete Nogueira, Sargento Felipe, Tenente Vasconcelos e tal, o pessoal fazia. Aí... Qual o critério do teste? O critério é gostar de brincadeira. O cão tem que gostar de brincadeira, tem que ser social, tem que ter feito uma boa socialização. Antigamente eu só fazia mesmo um retriever, né? Que o retriever é jogar a bolinha, trazer a bolinha, jogar a bolinha, trazer a bolinha. Essas brincadeirazinhas que, para deixar o cão esperto, né? Condicionar o cão. Condicionar o cão naquele tipo de exercício, entendeu? Aí, foi um dos testes. Aí o pessoal aprovou, aí eu já saí do policiamento ostensivo, do treinamento, né? Do policiamento ostensivo e passei a integrar, a fazer parte do pessoal do Faro, pegando bizu. Como é que faz? Como é que consegue formar um cão? Aí, na época, em 2008, surgiu na Força Nacional o curso de detecção de explosivos, né? Foi o nosso Tenente Gomes, foi o percussor, foi à frente, fez o primeiro curso. Aí, logo mais foi eu, depois o Subtenente Glauber, aí e outros policiais, né? Formou uma nova equipe Aí de faro. Aí eu vim com a cadela formada, aprendi como é que se faz um curso de detecção, como é que faz a detecção, como é que a gente faz a troca do brinquedo pelo olfato do cão, né? Pela brincadeira. A brincadeira. O cão realmente chegar Você tocou numa parte interessante. Eu sou questionado vez por outra, quando eu falo da minha passagem pelo canil, tem pessoas que perguntam se o cão de faro, de droga, se ele é viciado. É lógico que eu sei a resposta, eu explico, mas eu queria que você, como especialista em cães, você comentasse sobre essa suspeita que as pessoas têm. Muita gente ainda questiona se o cão fareja droga porque ele é viciado naquela droga. Vamos falar aqui direto para a câmara. Não é viciado. O cão, ele é associado. Nós temos ele realmente é um cão que vai ser viciado, mas viciado na brincadeira. Nós temos uma bolinha, tem várias metodologias de deixar o cão. É porque assim, se a gente for conversar sobre cães, a gente vai passar o dia todo. Ele tem uns instintos e tem uns estímulos, né?
Todos os cães, eles nascem com 19 instintos, né? Tem 19 instintos, né? Caça, presa, cobro, defesa. E tem os estímulos. Os estímulos sou eu, treinador, que vou elevar os instintos dele, tá certo? O cão, ele é bom de caça, ele nasce com instinto, mas será que o cão já sabe caçar? Você vai aguçar o Vou instinto aguçar, que ele tem. isso. Aí vai através da brincadeira. Antigamente eu fazia, como eu falei, né, retriever. Aí fui para Brasília fazer um curso, aí aprendi lá que a gente faz potenciação de corda viva, que é 2 policiais correndo com um brinquedozinho, o cão vai atrás, imitando uma caça viva. Depois de pegar essa caça viva, tem que trazer pro condutor, né? Sim. A gente chama de cobro, né? Que caça e traz, tá certo? É como se o filhote caçasse a matilha, tá na matilha, a mãe ensinou, ele caçou e vai trazer para a mãe. A mãe vai comer o primeiro pedaço, é a mãe, né? Entendi. Porque ela é alfa da matilha. Então, quando eu ver que são as etapas de treinamento, né? Quando eu ver que o cão já tá muito bom nesse treinamento, Quando ele tem aptidão para a modalidade de serviço, isso, existe o teste para saber se ele tem aptidão para aquela determinada modalidade de serviço. isso. Pronto. Pronto, o senhor tocou bem no assunto bem. Essas modalidades é feita exatamente nesse período, o terceiro período que a gente fala, né? Que é potenciação, né? A gente faz a potenciação, terceiro período. Aí ele vai servir ou para detecção, ou vai servir para policiamento ostensivo, ou a guarda, busca-captura. Vai acontecer até um curso agora, começa agora dia 15 desse mês, um curso de busca-captura na nossa CP Cães, né? Sim. Então, a partir desse período, dessa etapa de treinamento, é que a equipe vai dizer para qual modalidade vai. Então, aí quem vai dizer é o Tenente Tiramilton? Não. Na época, o Subtenente Tiramilton? Não. Quem vai dizer é a equipe de treinamento que estava no dia, que estava treinando no dia, e vai dizer para que serve. Para qual modalidade de treinamento, de serviço o cão vai servir. E é interessante, nasce uma ninhada de cães, como nasceu no canil, e pode nascer ali 8, 10 cães, muitas vezes sendo de uma mãe, de uma matriz, que ela é bem treinada, ela tem aptidão, ela realiza bem o serviço, seja de faro, seja qualquer outro tipo de policiamento, não necessariamente os filhotes dela terão a mesma aptidão. Verdade. Isso aí foi uma briga grande que nós tivemos com o comando, né? Com o comando na época, porque a gente recebia muitas doações, né? Sim, o pessoal adquiria um cão e não gostava de fazer doação, aí a gente passava 90 dias quebrando a cabeça para saber se o cão ia servir ou não, e no finalzinho não serviria para nenhum tipo de policiamento, né? Aí nós tínhamos que devolver para o dono, ou então policial, repassar para alguém. Isso. A gente ia fazer o repasse. Quando eu fui fazer o curso em Brasília, em 2014, já vislumbrando a Copa do Mundo que ia teve a Copa das Confederações e a Copa do Mundo. Aí eu sentei com o Coronel Franklin, expliquei para ele, o Coronel Vasconcelos, a gente explicou bem direitinho como é que é feito em Brasília, que é uma senhora escola, né, que o pessoal faz curso fora, faz curso na Colômbia, nos Estados Unidos ou na Espanha. Então o pessoal vai procurar conhecimento aprimorado, que é nos países que são detentores de conhecimento nessa área de detecção, né, que utiliza muito. E como é que é feito? Pega a ninhada, pega uma cadela que tem um histórico bom, positivo, né, que hoje a gente pede o pedigree, né, e um macho também, que tem um histórico bom, né, a gente aumenta as possibilidades. Que a gente fala de imprint, né? Tem um imprint bom, né? Aí faz a cruza, aí a gente começa o treinamento. É interessante dizer para o pessoal que o treinamento começa a partir do nascimento do cão. A primeira etapa de treinamento é ao cão ao nascer. A gente deixa passar as 24 horas de nascimento, porque tem os intervalos de nascer de um filhote para o outro, né? E como geralmente nasce de 8 a 12, a gente dá aquele tempinho para a mãe dar aquele descanso, dá aquela primeiro leite, né, que é o colostro, né, o leite materno. Aí no segundo dia a equipe já começa a entrar no box da cadela para começar a fazer os treinamentos, né. Aí a gente chama isso aí de estimulação precoce. A gente começa a afastar a mãe dos filhotes. O colostro é um leite que tem um odor específico, mais forte que o leite normal, para ver qual filhote vai chegar mais perto da mãe mais rápido. A gente vai marcando. Aí, 12º dia, a gente dá uma paradinha, que vai começar a abrir os olhos,
destampar o ouvido, que tudo nasce sem nada, né? Que tem melhor mesmo é o faro. Com 22 dias começa a nascer os dentes. Aí a gente vai começar a trabalhar o desmame, que é tirar os cães de perto da mãe. Aí nós vamos entrar com um segundo etapa de treinamento, que é imprint, que é por imitação, uma estampagem, né? A gente começa a sair com os filhotes da mãe, aí logicamente os filhotes vão seguir na mãe, a gente vai ver que é o mais forte, que vai sempre estar perto da mãe, né? E os mais fracos nós vamos marcando também. Já vai ficando por último esses daí, né? Vamos trabalhar com os mais fortes. Aí depois nós tiramos a mãe e vai só o condutor e vai seguindo, os filhotes vai seguindo. Passado isso aí, a gente começa a mostrar o paninho, o brinquedo, aí é essa etapa da potenciação. Depois da potenciação, que é a associação, onde o senhor perguntou isso, os cães são viciados. Não são viciados, né? A gente trabalha com caixas de... Deixando claro que a pergunta foi mais para tirar a dúvida dos nossos telespectadores, né, nossos internautas, porque como eu trabalhei muitos anos, mais de 10 anos na CP Cães, eu tenho esse conhecimento. Então a gente está levando Isso, informação para o nosso público. isso. Aí vem a associação. Nós trabalhamos com caixas, que a gente chama de caixa carregada, né? A gente trabalha com 5 caixas, né? Uma é carregada e 4 caixas limpas. Essa caixa carregada, aí nós vamos colocar o odor. Até dizer para os ouvintes aí que as caixas é o seguinte: o material que a gente trabalha, o entorpecente, é um entorpecente autorizado pela Justiça, tá certo? Secretaria de Justiça autoriza certa quantidade. Vou até dizer aqui a quantidade: 100 gramas de maconha, 100 gramas de cocaína, 100 gramas de crack ou outra droga sintética que tiver lá. A gente faz um ofício diretamente à delegacia da DENARC, o Mas delegado é entra... feito num pacote só? Não, não. São separados, né? São distintos. A gente pega a droga mais limpa e a gente coloca em vidros, cada substância em vidros, vários vidros, né, para treinar. Então, quando eu vou treinar um cão, eu pego nessa caixa limpa, o cão nem vê, né? Que a caixa limpa, e a gente bota na lateral, o cão nem vê. Aí esse vidrozinho, a gente fura a tampa, coloca a caixa, essa droga dentro dessa caixa, protegido por esse vidro, e eu jogo o brinquedo lá dentro, ele vai caçar o brinquedo. Ao caçar o brinquedo, ele começa a sentir o cheiro da droga. Sim. Aí eu vou pagando. Ele vai associar o brinquedo Ao odor. ao odor. Ao odor do que eu vou trabalhar. Tanto faz explosivos, o pessoal treina celular para presídio, né? Mas tem um detalhe interessante também que eu aprendi na época. Esse cão, ele não é criado em momento algum, ele é criado solto. Ele não tem a liberdade de ficar solto durante o dia, por exemplo, quando ele está em atividade. Ele é condicionado do boxe para o treinamento e volta para o boxe, não é isso? Então, quando ele sai, ele já sai sabendo que vai brincar. É isso. Assim, esse treinamento é um treinamento bem, bem intensivo, né? O cão tem que entender realmente o que vai fazer, que não pode ter falha. Não pode ter falha. Então o cão só sai do box. A única liberdade que ele tem é de manhã, que é para fazer a necessidade dele fora, e já retorna para a caixa de treinamento, da caixa para o treinamento, do treinamento para a caixa, da caixa para o box. A caixa que ele fala é uma caixa de transporte normal, pessoal. Como É. tem todos os cães, dependendo do tamanho do cão, tem uma caixa de Isso, transporte. Então, isso. ele sai do box para a liberdade momentânea ali, Momentânea, né? Vai para a caixa 15 de a 20 transporte. minutos, vai para a caixa de transporte ou para os nossos veículos que são adaptados, né? Nós temos Sprinter e temos as viaturas adaptadas, né? Climatizadas. Vale lembrar para vocês, são climatizadas. Então o cão não tem sofrimento. A única coisa que ele vai fazer, ele vai condicionar que ele só vai sair desse ambiente confinado para fazer a busca. A alegria dele é quando ele acha o odor. Porque ele sabe que vai brincar. Em tese, ele achou o brinquedo dele, ele localizou. Isso. E para ele aprender a dar o sinal que encontrou? É meio complexo porque como o cão, pelo que ele foi treinado, ele vai caçar, né? Ele é caçador. Então, quando ele acha, no começo, a caixa, ele começa a querer morder a caixa. Aí nós vamos afastando direitinho, vamos afastando com a mão. Não deixa ele tocar na caixa, né? Na caixa carregada, onde tem o odor. E assim vai condicionar. Aí já passa para outra etapa, né? Que é a do registro, né? E então, meu amigo Glauber, também mandar um abraço aqui pro meu amigo Glauber, amigo Liberato Leonato, que trabalhou junto. Também o Hamilton Júnior e vários outros do canil que eu tô aqui para esquecer. Ele diz o seguinte, o Glauber: o cão tem que investigar, identificar e indicar, tá
certo? É exatamente o que eu estava pensando. Esse Indicação. indicar é o último etapa do treinamento, que a gente chama de registro. É onde ele vai sentar, o cão, ele tá perto da droga, né? Ele tá perto da Ele droga. encerra a busca ali. Ele tá perto da droga. Quando ele tá perto da droga, ele vai sentir o cone de odor. Esse cone de odor vai levar ele até a fonte de odor. Certo? O que é o cone de odor? É onde você está sentindo um cone, como se fosse um cone. É pouca droga. Pouco perceptível para a gente. Mas Sim, para o cão, não. E a fonte de odor, onde está renovando as partículas com muita intensidade. Aí ele sabe que ele não vai ele não vai chegar no cone de odor e vai dizer, e vai sentar e dizer que a droga está aqui. Ele vai até a fonte, onde está a maior intensidade de troca de partícula. Aí quando ele sentar naquele ambiente, logicamente, a expertise dos policiais, que nós trabalhamos com o condutor e o canga, que a gente chama, né? Que é o observador, a gente chama de observador. Eu vou falar canga, o pessoal na polícia conhece canga, né? Mas é o observador. O observador, o condutor tira o cão, o observador vai lá, procura ver se realmente tem o material que ele acha que deve ter, né? Droga, alguma coisa assim, armamento. Aí tem, aí volta com o cão, aí a gente faz a premiação. Aí é esse momento que o cão gosta, que é a brincadeira. Mas após os treinamentos, ó, você adquiriu conhecimento. Qual foi a operação mais interessante que você participou usando essa modalidade de serviço com o cão? Mas, ó, tive muitas e muitas e muitas missões mesmo que marcaram. Mas teve duas que foi bem diferente. Uma foi com explosivos e a outra foi com detecção de explosivos, né? Fora da Copa do Mundo, né? Que foi um aprendizado, né? Que a gente teve com o pessoal de fora, a gente trabalhando com o pessoal de fora, o pessoal Começou especializado. pela Copa das Confederações Isso, e, posteriormente, Copa do Mundo. isso. Então, ali foram 2 anos de Mas a primeira foi muita intensidade. 2012, nós tivemos aqui a visita de um ex-presidente norte-americano, Bill Clinton, né? Ele ia Sim, fazer uma sim. palestra lá na Unifor e foi solicitado o policiamento com cães para fazer a varredura em 3 andares do apartamento Cisa Park, na beira-mar, onde ele iria se hospedar. E o então Coronel Quimar era capitão à época, comandante do GAT, ele que se viu como observador comigo, meu cão, Especialista em especialista explosivo, né? explosivos. Entrou comigo, né? Eu não entrei com o meu observador, mandar aqui um abraço também, que é o Filgueiras, né? Subtenente Filgueira, lá do Canil. E eu fiz essa varredura. Mas por que que me chamou a atenção? Porque na época que a Casa Militar, que é responsável, né? Uma célula da Casa Militar responsável pela segurança dele, eles tinham vindo com os agentes dele, do FBI, e eles tinham alugado vários veículos para conduzir o presidente do hotel a Unifor. E a segurança não aceitou nos carros que foram locados. Eles alugaram na beira-mar uma van e encostou de última hora a van. Só que na van eles colocaram explosivo para ver se nossos cães Detectava. detectavam. Como se fosse uma Uma prova, isca. uma isca. Aí mandaram passar, eu passei o primeiro cão, o Ajax, deu positivo. E, logicamente, como é um evento internacional, o pessoal do FBI, que eu não falo nem inglês, o pessoal estava lá falando inglês, e eu pensei que eles estavam Desfazendo. desfazendo o serviço, aí trouxe a Luna, que era a minha cadela, ela também sentou no mesmo lugar, aí eu levantei a mãozinha esquerda, e eles deram positivo e puxaram, e realmente tinha, no pneu traseiro, um Mas paralama eles tinha, colocaram colocaram. propositalmente para testar o O policiamento, se é policiamento era a realmente, competência do policiamento e dos isso, cães, acima de isso. tudo, né? Inclusive eu tenho até um vídeo, porque o meu amigo Filgueira, a gente conseguiu colocar uma câmera, uma mini câmera e filmou essa passagem, a última passagem, que no hotel não deu tempo, Sim. mas... E a outra foi um apoio que a gente teve aqui na cidade de próximo a Camusim, na divisa, depois de Barroquinha. Sim. Aí a gente foi dar um apoio lá com o pessoal da COIN, o pessoal da Polícia Federal e o BEP. E fizeram a Ao lado de revista. Grande ali? Pronto. Não, depois, né? Depois de Grande. Depois de Grande. Lá na divisa mesmo, do Ceará. Aí foi feita. Pegaram lá a fazenda, o pessoal
pegaram lá o proprietário, fizeram a vistoria e não acharam nada nessa vistoria e nós estávamos chegando com os cães. Aí o meu amigo Tenente Liberato agora, né? Aí o Paulo e o Edilson, aí com os 2 cães, aí o pessoal já tinha dito assim, não achou nada. A gente passa os cães aí, sei o que, aí eu, não, comandante, deixa eu fazer do jeito que o protocolo de condutor de cães realmente funciona, né? Que é de dentro para fora, que era uma fazenda, de dentro da casa até a parte externa da casa, na fazenda. Fizemos a parte interna, os 2 cães bancaram, deram sinal numa máquina que eu nunca tinha visto na minha vida, que era empacotadora a vácuo de café. Mas como é que os cães vai dar esse sinal na empacotadora de café? Só que ao invés de café era cocaína. Cocaína. É interessante o que você está falando aí, que tem muita gente que acha que se misturar com peixe, a droga, misturar com café, o cão vai confundir e não vai conseguir detectar. Até hoje eu tô querendo saber essa substância que vai confundir o odor do cão. Não tem como. Ele Se sair consegue distinguir cheiros diferentes. várias e várias ocorrências, já drogas em pocilgas, junto com café, junto com açaí, e os cães deram positivo. E nessa ocorrência, depois a gente foi fazendo um terreno e foi achado 1 tonelada e 36 quilos de pasta base de cocaína. Olha aí. Inclusive eu tenho vídeos e fotos aí para provar. Pronto, a gente pode exibir posteriormente aí. Muito boa. Eu sempre dizia pro Liberato, pro Glauber e pro Leonardo, eu só sossego quando eu vim de uma ocorrência com 1 tonelada e deu certo nesse dia. Bacana, rapaz. E ali é interessante que o canil o tempo todo não falta missão para ele, seja na capital, no interior do estado, sempre tem alguma missão, Sempre. principalmente na questão de faro, né? Que é Isso. muito solicitado, Todos os dias, né, nós temos demandas. demandas, né, tanto do pessoal da especializada, como de delegacias, como o pessoal do POG, que solicita demais as equipes. Tem dia que a equipe, hoje eu conversando com o pessoal do Canil, né, hoje tem dia que nem dá para treinar, é só demanda de apoio, né, e que dá certo, né? É interessante que a companhia de policiamento com cães, né, do Batalhão de Choque, ela é referência no Brasil, né? Quer dizer, como a gente falou no começo, a gente já teve policiais de outros estados, né, de outras forças, como Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, procurando a CP Cães para fazer o treinamento por acreditar que ali os profissionais são de primeira linha. Certeza. E tivemos policiais de Alagoas, que fez curso com a gente, uma policial do Paraguai, a Adriana, inclusive tá voltando agora para fazer o busca captura, tá chegando agora no dia 13, vai se hospedar na CP Cães, né? Tem Brasília, do Espírito Santo, Do Pará. Piauí, do Pará, todos, a maioria do Rio Grande do Norte veio fazer curso aqui, tá certo? Então a nossa CP Cães, ela tá a um nível bem elevado em relação a treinamento. É referência tanto a nível de Brasil como de América do Sul, não é isso? Referência, com Referência. certeza, referência. O pessoal da Bahia vieram fazer curso de detecção aqui. Muito bacana. E você, após adquirir esse conhecimento, se tornou um multiplicador. Recordo você como instrutor de alguns cursos, né? Foi. Depois que eu comecei a fazer um curso o primeiro curso de detecção em 2008, depois eu fiz um em 2011, aí puxei um curso em Chegou 2012 a formar quantas turmas durante esse tempo você passou na CP Cães? de faro de detecção, formei 4 turmas. De Busca e captura? não, de sinotecnia desde 2008 que eu sou instrutor, até o dia de ir embora. Até o ano passado fui instrutor lá no Piauí, Que bacana. juntamente com o subtenente Hamilton Júnior. Hamilton Júnior é outra referência. É outra referência. Tá Um bom. cara que tem que dedicar, a vida profissional dele é dedicada a treinar cão, a aprender. Ele tem uma sede de aprender que é incrível, uma coisa impressionante. Com certeza. E se eu for elencar aqui quantas pessoas eu tenho que agradecer assim essa minha vida de cachorreiro, que eu não era muito, não queria no começo, né? Mas nós temos o Tenente César, né? Referência no canil, o Tenente Vasconcelos, o Tenente Paiva, o Lucídio, né? Tenente Não sei. Lucídio tá no interior também treinando cães lá ainda, né? São pessoas que são referências, né? Você ingressou na reserva no final de 2025? 2025. 2025. De lá para cá,
continua treinando cães, ainda é solicitado por particulares, você dá aula se alguém necessitar, né, de um instrutor para um treinamento com cães. Você faz esse tipo de serviço particular? Sim, com certeza. Faço particular Se- e, Pois e já aproveita a oportunidade, você pode deixar aí seu WhatsApp, seu Instagram, se as pessoas quiserem acompanhar, pode ficar à vontade aí. fazer também outro agradecimento aqui à nossa capitã Maria, né? Que está hoje comandando o canil também, que eu estava um tempo, como o senhor está falando, que no começo aqui eu estava um pouquinho meio esquecido, né? Eu estava tirando guarda, estava meio esquecido. E ela me chamou, estou precisando de você aqui, dá para você Tive assumir. contato com ela agora no aniversário da CP Cães, fui muito bem recebido por ela, mandar um abraço e deixar o convite, se quiser comparecer aqui no podcast Fala Comandante, para a gente fazer uma resenha, as portas estão abertas. Ela me chamou e perguntou como é que é o treinamento, se eu queria voltar, se eu estava bem na guarda. Aí, como a gente gosta de treinar, eu disse, não, vou ficar no treinamento. Aí fiquei no treinamento. Eu e o subtenente Laels, né? Eu comandando um, Laels a outra. E assim a gente fazia relatórios, né? E puxava o treinamento. E primeiramente você tem que trabalhar o homem, né? Você tem que motivar, a gente motivava o homem, para depois a gente motivar o cara a treinar os cães, que é um negócio bem complexo. E o meu contato, quem quiser entrar em contato para treinamento, né? Meu WhatsApp é o telefone DDD 85 988965333. Estarei disponível 24 horas Tem só. Instagram, Facebook? Milton Silva no Instagram e no Facebook, Instagram. É Milton Silva. Tudo Milton Silva. Procurou Milton Silva lá, acha lá. Pronto, beleza, rapaz. Interessante, é assim, esse período que eu passei na CP Cães, eu tive a oportunidade de conhecer, né, ali, apesar de eu não ter feito os cursos, né, me qualificado mais, devido a eu trabalhar junto ao comando ali, mas eu participava muito, sempre estive perto e acompanhei, tenho muito conhecimento que eu adquiri ao lado de vocês ali. Eu estava sempre ali pelo campo, acompanhando, observando, até auxiliando em alguns momentos, né, quando eu tive melhor do joelho, porque eu consegui deixar claro aí que eu consegui me recuperar já nos últimos 4 anos que eu estava na CP Cães. Eu tive o prazer de trabalhar em algumas operações, incursão em presídio, né? Era. Muitas, eu comandando, né? Tive a oportunidade de Estádio. trabalhar estádio, muitas vezes trabalhando ali na No Arena Clássico Rei, né? Castelão, sim. Clássico Rei é Tive, meio. tive a oportunidade de acompanhar o meu time, que eu sou flamenguista, né? Eu Foi. tive a oportunidade de assistir o Flamengo jogando na beira do campo, então, assim, foram momentos que marcaram na minha vida, o momento que eu passei na CP Cães ali, é um serviço muito prazeroso no final de tudo. E principalmente nesse período que eu me tornei apto, né, que eu passei a trabalhar mesmo no dia a dia com a tropa, acompanhando o policiamento, para mim foi um prazer imenso. Todas as operações que eu participei ficou na minha história. Verdade, a gente trabalhou muito tempo em estádio, né? Sim, Estádio de sim. futebol, muitos jogos, né? Muitos jogos Era é um serviço campeonato complexo, né? brasileiro, campeonato cearense, e a gente participando, né, de operações, principalmente aquelas situações também nas CPPLs, era É, um bem negócio bem. complexo. Pois é. Aproveitar aqui a oportunidade para falar desse livro que está sendo lançado, presidente Elisiano Queiroz, lançando a sua história, o seu livro, muito interessante, pessoal. O livro fala o seguinte: de voluntário a presidente da Astra CE, missão dada, missão cumprida, resultados extraordinários. É o livro aqui do presidente em exercício da Astra, Elisiano Queiroz, deixando o registro aí. Logo, logo será lançado. Nós estamos aí chegando aos momentos finais, né, do nosso podcast. Aproveitar a oportunidade de saber se você quer deixar uma mensagem final para o nosso público. Agradecer essa oportunidade de novo, né? Mas deixar a mensagem é o seguinte, mas principalmente para o público das vinculadas da Secretaria de Segurança. Confie no cão, que os olhos não vê, o focinho sente. Muito bem, cara. E dizer para você que é uma satisfação imensa. Eu costumo dizer, o Posso mandar um nosso abraço amigo. ainda? Sim, Porque pode, senão pode, vou pode ficar à mandar um vontade. abraço para minha esposa, a Aretus tá me assistindo, né? Meus filhos, né? Milton Filho, Arthur Vinícius, Yara Maria e meus netos, né? Um abraço para vocês. Partindo, já que foi mandar abraço, vou aproveitar o restinho do tempo aqui para mandar uns abraços também. A minha cunhada, Maria José, que está aniversariando, a minha irmã Lana, também, Lana Maria, que está aniversariando. Mandar um abraço para o Tiago, da Off-Road, Oficina Off-Road. Fui muito bem atendido lá, prestei do serviço deles. São excelentes profissionais, um ótimo atendimento. Então, deixar um abraço aí para o Senhor de Deus, né? E o meu amigo Tiago. Um grande abraço e muito obrigado pela receptividade que eu tive lá. E aqui nós estamos encerrando, né, esse podcast.
Agradecer ao público, né, que esteve com a gente até o final, agradecer aos internautas no YouTube, aos telespectadores da TV Metrópolis, o nosso muito obrigado e até a próxima semana, se Deus quiser. Deixando aqui a minha continência, fala, comandante. E a minha